vamos para a nossa aula 4, né, do curso Aplicando a NR01 de forma estratégica. E hoje nós vamos falar de fato como aplicar a NR01. As aulas anteriores, vocês podem perceber que foi uma contextualização, mas para trazer conscientização, né, e para que a gente possa ser profissionais diferenciados, que a gente não tem uma visão superficial sobre como o tema surgiu, de como foi construída, de qual é o cenário que a gente está e agora, como a gente vai, de fato, aplicar NR01? O que é aplicar NR01? Né? Eu falo que não é só seguir um checklist, embora um bônus que eu vou dar para vocês é um checklist de aplicação da NR01, mas é reconhecer que por trás de cada procedimento, aqui desconfigurou, gente, existe uma pessoa, tá? Então, agora o gestor virou terapeuta, a gente já falou sobre isso, né, gente? Não tem nada a ver, não é subjetivo, a gente tem uma responsabilidade sobre a saúde mental, sim, dos profissionais. A gente ouve muita gente falar, a culpa que a pessoa está com depressão agora é minha, da empresa, o que eu tenho a ver com isso? Não é bem assim, né? Todo aquele sofrimento, adoecimento que estiver vinculado ao trabalho, nós seremos responsabilizados a partir de agora, né? Eu já ouvi gestores falarem, o cara briga com a esposa em casa, tá com problema com o dinheiro e a gente vai pagar a multa porque a pessoa tá com depressão. Gente, já falamos sobre isso, não quero ouvir mais vocês falarem dessa forma, ok? A gente está falando de ambiente de trabalho, a gente não está falando de doença mental do indivíduo, a gente não está individualizando a questão, então vamos parar de ter esse tipo de discurso, né? Então, se você achou que a norma NR01 quer transformar a sua empresa em clínica de terapia, não é nada disso. E não é oferecer terapia que vai te garantir não ser multado e não ser notificado, ok? O que as empresas estão fazendo? Eu falo que elas estão queimando a largada. Como eu tive oportunidade, e esse é o tema do meu mestrado, eu tive oportunidade de me aprofundar sobre o tema e estou aqui mastigando e dando ele para vocês de uma forma muito mais simples, né, e mastigada possível. Mas as pessoas, pelo movimento da mídia, por uma boa iniciativa, mas às vezes não planejada, estão oferecendo terapia para os colaboradores, para os trabalhadores, né? Fazendo levantamento de atestado CDF, isso é um cuidado grande que a gente tem leis que regem sobre isso, sobre LGPD, então não é esse o foco. Aplicando ferramentas de autoavaliação, né, sem princípio, porque não adianta, gente, o guia vai falar isso. Você pode ter ferramentas como, por exemplo, uma pesquisa de clima como uma ferramenta? Pode, mas ela tem que gerar uma avaliação de risco psicossocial. Ela vai ter que falar se o risco é baixo, alto ou muito alto de algum adoecimento, tá? Então, não é só criar questionário, criar formulário, oferecer aplicativos de meditação, de terapia. E, muito pelo contrário, a norma nem fala sobre isso, tá, gente? Então, calma, respira. Embora ela já esteja em vigor e vá ser fiscalizada a partir de maio de 2026, a gente ainda tem um tempo. Dá para a gente se organizar e deixar tudo pronto para quando for de fato iniciarem as fiscalizações. Iniciar. O que a gente precisa fazer, né? Então a gente precisa organizar as ideias, né? Que vocês estão vendo essa mocinha aqui, a gente tá nesse jeito, né? Tá todo mundo desse jeito que a NR01, ouvindo falar milhões sobre ela na rede social, nas mídias, nos fóruns, nos congressos de RH, nos congressos de liderança, e ninguém sabe o que tem que fazer. E aqui eu vou falar com uma forma muito clara o que vocês têm que fazer. E para isso, gente, a gente vai seguir o guia que o próprio Ministério do Trabalho fez. Ele vai estar anexado aqui como PDF nessa aula, para que você possa ler ele na íntegra. Eu vou aqui destacar os pontos principais desse guia. E ele fala, gente, aqui, como eu contei para vocês, ele conta um pouquinho desse contexto, de 12 bilhões de dias, né, que são perdidos por adoecimento. Fala que a saúde mental é uma questão atual no contexto de saúde e segurança no trabalho. Então, contextualiza, assim como eu contextualizei aqui para vocês, ele contextualiza também. E ele traz de uma forma muito explícita, o que mudou, né? A inclusão, lembra que eu falei lá nas outras aulas, expressa dos tipos de risco ocupacional. Então, na NR01, passou a incluir
somente os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho, tais como, ele está deixando claro aqui já, sobrecarga de trabalho, assédio e suas derivações, né? E integrar isso ao inventário de risco. Então, como eu falei, não é só levantar, aplicar questionário, vocês vão ter que integrar isso ao inventário de risco, ao PGR, que eu vou explicar aqui para vocês o que é, tá? Então, de forma muito clara, ela traz aqui o que mudou, tá bom? O que foi atualizado. Então, esse item, ó, ele define que a organização deve fazer no GRO, né? Especificando as suas etapas, que é o de planejamento, de inventário e levantamento de risco ocupacional, evitar ou eliminar os perigos. Então, a empresa deve, primeiro, levantar. Segundo, ter planos para mitigar esses riscos. Eu vou falar isso aqui no detalhe mais na frente, tá? Classificando, né? Começando, claro, pelo risco mais alto. E ter medidas de prevenção para acompanhar. A gente vai falar sobre medidas de prevenção também. Então, aqui ele fala de forma muito clara o que as empresas vão ter que fazer. Como fazer? Aqui no guia tá claro, gente, como fazer a gestão dos fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. Então, de acordo com a NR17, lembra que eu contei para vocês o que era a NR17, que ela continha informações sobre o ambiente de trabalho, sobre o modelo de liderança, já estava lá delimitado o que era para as empresas avaliarem, né? Agora a NR01 vai fazer com que isso seja obrigatório de forma explícita. Então, a NR01 é sobre ergonomia, que é o que faz a pessoa se sentir bem, né, no trabalho, confortável. Físico, biológico, químico. E aqui ela traz a questão do risco psicossocial. E ela fala que uma das formas que isso pode ser feito é através dessa avaliação ergonômica preliminar, AEP, e a análise ergonômica do trabalho, AET. São dois documentos que quem é da saúde e segurança aí já está acostumado com essa linguagem, né? Que são relatórios. Então, um técnico, um especialista, ele vai no ambiente de trabalho, observa as condições de trabalho, observa as cadeiras, mas passa a observar também comportamento, passa, se for modelo, né, que a empresa for adotar, o técnico ou um especialista, ele pode ir lá e fazer perguntas, ter diálogos com seus colaboradores. Eu vou contar para vocês quais são as metodologias que vocês podem escolher, tá? Mas eles vão gerar um documento. E nesse documento vai ter essa quantificação desse risco, tá? Então, olha só, mesmo que a empresa não tenha o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco Ocupacional, de acordo com a previsão da NR01, ela está obrigada a fazer a AEP, a Avaliação Ergonômica Preliminar, através do que eu falei para vocês, de um especialista, tá? Incluindo os fatores de risco psicossocial. Então, além de agora avaliar se a cadeira está na altura certa, se a mesa está na altura certa, a gente vai avaliar também quais são os riscos que aquele ambiente promove em termos psicossociais, tá? Então, esse é um primeiro ponto, gente. Essa AEP, ela deve ser atualizada em todas as empresas e deve ser feito por um profissional especializado em ergonomia, né? Um deles é o engenheiro, existem muitas discussões sobre isso, né? Mas tem técnicos também que fazem, ou médicos de trabalho, tem clínicas que fazem isso. Mas, hoje, falando de risco psicossocial, não delimita que somente eles podem fazer. Outros profissionais, como psicólogos, podem fazer isso em parceria e gerar um documento, né? Que traga essa informação detalhada. E aqui, o guia traz, então, como a gente deve proceder. Primeiro, gente, ele está sinalizando para vocês. Vocês devem, líderes, empresários, RHs, verificar se precisam de uma ajuda especializada. Esse é um ponto principal. Vocês viram que a gente vai ter que olhar muita coisa. Então, se você hoje não tem uma área especialista, né? Porque algumas grandes organizações já têm hoje uma área de saúde ocupacional, já tem uma área de bem-estar, de qualidade de vida, que podem fazer essa avaliação.
né? Se você não tem essa capacidade técnica, você precisa buscar auxílio, seja através de consultoria, de psicólogos, de engenheiros, que vão poder te ajudar, né, a fazer essa avaliação, esse levantamento dos riscos psicossociais e colocarem isso lá dentro do documento, né? Então, um outro ponto que ele fala é que você tem que envolver todas as partes interessadas. Eu, quando vou fazer essa avaliação, esse levantamento de risco psicossocial, o primeiro passo que eu faço é esse, que é uma sensibilização das partes envolvidas. Quem são as partes envolvidas? Líderes e todos os trabalhadores, né, incluindo os líderes, que vão fazer e responder esse questionário. Eles passam por uma sensibilização sobre o papel de cada um, sobre saúde mental, sobre ambiente de trabalho saudável, sobre trabalho de equipe. Então, eu começo sempre, gente, é uma dica para vocês, por essa etapa. Tá? Antes, inclusive, de preencher qualquer formulário, de fazer qualquer avaliação, porque muitas vezes as pessoas vão lá preenchendo um formulário sem serem orientadas, sem saberem qual é o contexto, e aquele resultado pode ficar contaminado, inclusive. E aí a gente precisa atribuir responsabilidades. Olha só, eu fiz a sensibilização, eu apliquei o questionário, aí eu preciso criar um plano de ação, e nesse plano de ação eu preciso definir quem vai fazer o quê. Então, no meu plano de ação, ficou claro lá que um dos riscos é a comunicação entre líder e liderado, né? Claro, evidente e alto risco. Eu vou dar um treinamento para os meus líderes de feedback e eles são obrigados, né, a dar feedbacks num prazo X para os seus colaboradores e evidenciarem aquele feedback. Tudo que vocês forem fazer em relação agora a esses riscos psicossociais precisam estar documentados. Né? Precisa estar documentado, precisa estar evidenciado, porque quando o fiscal do trabalho for lá na sua empresa, você vai mostrar para ele o seu plano de ação, você vai mostrar para ele que executou aquele plano de ação, ok? E a gente precisa comunicar aos trabalhadores. Eu disse para vocês que eu já faço isso lá na fase de sensibilização. Comunico eles que a gente está preocupado e é real, né? Como eu falei, a nossa responsabilidade é ética com esse trabalho. Então, a gente já comunica que a gente vai fazer esse levantamento, que aquilo vai gerar um plano de ação. Eu não preciso necessariamente mostrar os resultados, tá? Do levantamento para os trabalhadores, mas eu preciso que eles estejam envolvidos e engajados nesse processo. E aqui, gente, o que eu falo para vocês é peçam ajuda. Peçam ajuda o quanto antes. Porque se você deixar para maio de 2026 e sua empresa for fiscalizada, tiver a sorte, né? Ou o azar de ser uma das primeiras fiscalizadas, você não tiver nada disso, você pode ser notificado, você pode ser multado. O guia fala que vai ter ações educativas, então provavelmente se você, quando for fiscalizado e não tiver nada disso, eles vão te dar um prazo para fazer isso. Então, por que não fazer logo, né? Então, aqui a gente fala que é importante, né? O próprio guia fala que tem que ter uma preparação para esse processo de identificação através do levantamento dessas informações que podem ser através de questionários. Eu vou mostrar para vocês escalas validadas aqui internacionalmente, ou através de indicadores que você já tem, como absenteísmo, como turnover, como o número de afastamentos, com análise dos acidentes. Então, vocês já têm, ou deveriam ter, se não tem ainda, né? Precisam começar a se organizar para avaliar os números de vocês, de indicadores, quantas pessoas saem no mês, quantas pessoas entram, qual é o índice de afastamento. Então, um dos pontos que ele fala é que a gente precisa se preparar. Começar a olhar para quais são os indicadores que a nossa empresa tem, tá? E aí, ele fala que a gente vai poder, como parte desse processo de preparação, deve-se verificar os critérios utilizados no processo de avaliação de riscos do GRO e PGR, porque é o que eu falei, não adianta você aplicar uma pesquisa de clima e falar, já estou aplicando, já estou adequado a NR01, porque você vai ter que vincular isso a uma severidade de risco, se é risco baixo, se é risco alto, se as pessoas não estão satisfeitas, ok, o que isso gera um risco alto, entende? Não é só aplicar, gente, as pesquisas, não saiam fazendo os formulários, como eu falei, autoavaliação, questionário, sem saber como depois eles vão vincular ao risco ocupacional, tá? A organização deve preparar ou utilizar uma listagem de perigos ergonômicos, incluindo os fatores riscos psicossociais, que é aquela tabelinha, tudo que vocês gerarem a partir dessas
avaliações de indicadores, vocês vão ter que vincular a qual quadrante de risco está aqui. E se é baixo, se é médio, se é alto, se é muito alto. Importante, o Ministério do Trabalho e Emprego, gente, ele não sugere uma metodologia específica. Ele não fala nada no guia. Depois eu vou fazer uma aula específica só do guia para vocês, porque o guia é enorme, né? Vão gerar várias horas de aula. Mas eu estou resumindo aqui para que você já possa executar. Ele não sugere uma metodologia específica. Como eu falei, você pode considerar hoje o que você já faz, mas você também pode aplicar um questionário, e é o que eu indico, é que você aplique uma escala específica de avaliação de risco psicossocial, e eu faço isso, né? Então, isso já te gera o dado exato que você precisa para avaliar o risco que você tem e o que você precisa fazer. Uma das coisas que ele deixa claro e explícito no manual é: cuide do anonimato. Essas pesquisas, como qualquer pesquisa, gente, que é feita dentro de empresas como pesquisa de clima, né, agora como levantamento de risco psicossocial, elas são sigilosas. Então, você não pode pedir identificação para o colaborador, né, para que não haja retaliação depois. Esse é um ponto muito importante. Em empresas grandes, o próprio guia cita, né, que a sugestão é que se faça um levantamento a partir de um questionário que abranja todos, que todos respondam, né? E isso pode ser feito de uma forma muito simples no Google Docs, por exemplo, como eu faço. Em empresas pequenas, muitas vezes a clínica de saúde ocupacional vai fazer, mas vocês também podem ser orientados, podem fazer workshop, pode ser através de observação. Indico, né, que busquem um especialista para fazer, porque a gente vai levantar um tema muito delicado para se tratar, e se você não souber conduzir, aí sim pode gerar um problema para sua empresa. Ok? Gente, aqui eu falei sobre como aplicar e expliquei para vocês que vocês têm um norteador muito importante que está aqui embaixo dessa aula, no PDF, você vai baixar, que é o guia que o próprio Ministério do Trabalho e Emprego fez. Você precisa ler esse guia e entender a fundo quais são as sugestões do Ministério do Trabalho. Eu trouxe aqui para vocês um resumo muito simples do que vocês precisam fazer. Primeiro, procurar um especialista, se você não tiver essa área especialista aí na sua empresa. Envolver as outras áreas, envolver os líderes e trabalhadores para fazer uma sensibilização, tá? Atribuir, vocês vão criar um plano de ação e vão comunicar aos colaboradores deste plano. Não é parar com os colaboradores e falar, nosso plano de ação é fazer. Não, porque vocês, não é necessário. É contar para eles que a gente está olhando agora para os riscos psicossociais, que a gente vai ter diversas ações. Não precisa detalhar, tá, gente? E aí, vocês ficam com o dever de casa de ler o guia na íntegra para que na próxima aula, quando eu trouxer mais informações sobre como conduzir, você já esteja mais preparado.